Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da minissérie sistêmica A Minha História. E gente, essa aula tá muito especial porque eu vou contar nos mínimos detalhes como eu superei um grande trauma familiar que eu carregava, que eu tinha, tá certo? Então vamos lá, gente. Bom, eu sou nascido na cidade de Toledo no ano de 1984, tá? Então aqui eu estudei, aqui eu vivi e vivo até hoje. Então, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, a minha vida começou a se transformar. Deixa eu te falar. Eu comecei a treinar futebol, jogar futebol. E logo eu fui me enturmando, eu fui sendo chamado, fui treinando mais forte. E eu comecei a participar de campeonatos, né? Na maior parte do tempo como um atleta que era titular do time. Eu era goleiro de futebol. Quando eu completei 14 anos, os treinos de futebol de salão acabaram. E aí os treinadores sugeriram que eu fosse fazer outra coisa. Mas eu tinha comigo que eu queria treinar futebol, queria ser um jogador profissional. O meu grande ídolo na época era o goleiro Cláudio Tafarel. Vocês lembram dele, da seleção brasileira. E aí eu fui para o futebol de campo e treinei um ano e nada da minha vida ir para frente. Na época eu não sabia ao certo o que estava acontecendo. Eu sabia que algo estava se movimentando, mas não sabia o que bem certo. E aí, quando eu completei 16, eu comecei a disputar alguns campeonatos dentro do futebol de campo. Até que um dia o treinador encontrou meu pai e disse assim: olha, o seu filho é um bom atleta, mas ele não tem futuro no futebol por causa da estatura dele, né? Eu tenho 1,77 m, para ser goleiro eu deveria ter 1,85 m, 1,90 m. E aí eu entendi que o meu tempo de atleta tinha acabado. Só que o que acontece, gente? Muitas vezes a gente tenta esquecer, mas os sonhos não morrem, né? Na época, não que eu me frustrei, eu apenas entendi que aquele não era mais o meu destino. Depois eu vim compreender que aquilo tinha sido um êxito, né? Eu tinha descoberto que eu não servia para aquela atividade, né? E que aquilo me daria força muitos anos depois. Enfim, aí naquela época eu já estava naquilo, né? Eu já tocava violão e eu pensei assim, poxa, eu acho que eu vou me dedicar à música e até os meus estudos ficaram de lado um pouco. E eu comecei a desenvolver minha intuição, a habilidade, minha musicalidade. Depois eu comecei a trabalhar de office boy e com aquele dinheiro eu pagava minhas aulas, enfim, terminei o meu segundo grau. E fui me aperfeiçoando na música. Comecei a trabalhar profissionalmente, tocando muitas vezes. No começo foi a troco de janta, a troco de almoço. Depois eu fui recebendo algum cachê e assim eu fui levando. Até que chegou um momento que eu lembro que o meu pai disse: poxa, você reprovou no vestibular, você fica indo atrás de música, toda aquela coisa. E aquilo lá foi um choque para mim. Falei, poxa, eu não sabia que o estudo era tão importante no meu sistema familiar. E aí eu fui fazer outras coisas. Naquela época eu não ganhava dinheiro com a música. Eu lembro que eu comecei a trabalhar como limpador de piscina, né? Foi uma profissão que eu aprendi. Eu instalava piscina e fazia manutenção, limpando piscina das famílias que me contratavam. E aí passou um tempo e aí eu entrei na faculdade, ingressei no curso de Ciências Sociais na UniOeste e eu cheguei pro meu pai e disse assim: pai, é o seguinte, eu vou parar de tocar e eu vou me dedicar aos estudos. Só que naquela época eu já tocava profissionalmente. Meu pai disse: você não vai fazer isso. Você vai tocar e vai estudar. Por quê? Porque tocar era uma fonte de renda. Eu conseguia pagar os meus livros, xerox, o transporte, a alimentação, porque a faculdade, né, era pública, mas tem todas essas despesas. Enfim, e aí eu segui tocando, aí essa empresa de piscina faliu, e eu tocava e pagava os meus estudos com o dinheiro da música. Eu tocava em bandas de baile, fazia uns shows, né? Enfim, e eu fui levando a vida assim. Então, a música trouxe o sustento da vida durante boa parte, né, da minha vida. E aí eu me formei, e quando eu me formei, eu pensei,
nossa, eu acho que eu vou trabalhar como professor de sociologia. E aí me inscrevi num PSS e aí eu percebi que aquilo não era para mim. Tinha muitas pessoas já há muito tempo ali batalhando. Eu falei, cara, é uma concorrência muito grande por um valor que talvez não valeria a pena na época. E eu já tinha o meu ganho com a música. E a música foi tomando uma proporção maior na minha vida, porque o estudo, eu concluí a universidade, fiquei me dedicando à música, né? E passei a trabalhar, montei minha própria banda, eu fui sócio proprietário de uma empresa de representações artísticas na época, e eu também trabalhava numa escola de música, tá certo? E depois de um tempo montei um projeto voluntário, uma orquestra de viola, chamada Orquestra São Gonçalo de Viola Caipira. E eu tocava esses 3 projetos, portanto eu, em tese, trabalhava em 3 profissões. Eu dava aula de segunda a sexta, ensaiava a orquestra na semana e final de semana eu ia fazer shows, tocar bailes, né? Que também gerava uma renda. Ok, fui morar sozinho, na época eu tinha uma namorada e fui tocando a vida. Só que chegou um momento que parece que do nada. Hoje eu entendo que nada é por acaso, mas na época, do nada, eu comecei a experimentar sofrimento. Aquilo começou a ser um peso. Porque assim, eu amava o que eu fazia. Até hoje eu amo música. E eu comecei a me perguntar, mas se eu amo música, por que eu não consigo experimentar satisfação? Tá? E eu ficava muito em dilemas, muito preso dentro de paradigmas. Por exemplo, eu observava que pessoas que viviam só de shows não prosperavam. E pessoas que viviam só dando aula também não prosperavam. E eu fazia as duas coisas. E foi nessa atividade que eu desenvolvi um projeto voluntário. Então eu queria muito que aquilo desse certo. E eu comecei a experimentar sofrimento e minha vida não ia pra frente. Eu não tinha alegria. E aí logo veio a minha primeira separação, né? Primeira não, até agora foi a única, né? Mas foi um grande sofrimento quando eu me separei. Claro que tinha um contexto de dor dentro desse relacionamento, mas quando eu me separei, eu lembro que na época, eu cheio de traumas, na época a pessoa que eu me relacionava falou, pega tuas coisas e sai aqui de casa, porque eu descobri que você tem outra pessoa, eu tinha conhecido outra pessoa na época. Eu vou contar essa história com mais detalhes na próxima aula, tá? Aqui eu só tô contextualizando. E eu falei, poxa, eu errei no relacionamento, né? E vou assumir essa culpa. Só que no dia da minha separação, da nossa separação, nós morávamos juntos, já fazia acho que uns 2 anos, fora o tempo de namoro. Eu lembro que aquele dia eu não vim para casa dos meus pais, eu simplesmente fui dormir em um hotel. Fui dormir sozinho e fiquei a noite inteira meditando. Você acredita nisso? E me veio muito a seguinte informação. Na época, eu não estava fazendo terapia. Olha, Diego, pode até ter sido por esse motivo que você se separou, mas você está experimentando um sofrimento muito maior. Tem algo muito maior por trás. E logo em seguida veio várias situações desafiadoras nos projetos, na profissão, na vida amorosa, na minha vida emocional. Vícios de diferentes tipos, má companhia. Foi uma parte muito escura da minha vida. E aí o que acontece, gente? Chegou um momento que eu comecei a me perguntar, poxa, por que tanto sofrimento? Porque você começa a entrar num paradigma espiritual. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu não estava fazendo mal para ninguém. Eu gerava emprego, porque a nossa empresa tinha funcionários. Eu administrava, eu era o gerente. Muitas vezes eu ia viajar com 14 pessoas. Eu tinha que gerenciar 14 pessoas dentro de um ônibus, com hotel, alimentação, show, contrato. Poxa, eu dava aula gratuita para 25 pessoas toda semana. Falei, mas tem uma coisa de errado. Eu dava aula, eu era um professor que tinha bastante aluno. O que está acontecendo de errado comigo? É emocional. O Diego tem mente fraca. E eu não acreditava nisso. Eu acreditava que tinha algo muito maior se movendo. E aí, chegou um momento que eu tinha uma aula marcada 1h30 da tarde. E eu cheguei em casa de madrugada. Tinha ido na casa de um amigo
jantar, era 1 da manhã quando eu cheguei em casa. De um casal de amigos meus, né? E aí quando eu cheguei em casa, fui dormir, no outro dia eu não acordei. Eu acordei, era 3h30 da tarde, com os meus pais batendo na porta da minha kitnet. O que aconteceu? Eu tinha tomado um comprimido para dormir e eu desmaiei. E isso dentro de 2 semanas repetiu de novo. Aí minha mãe falou assim, Diego, você não quer ajuda? Eu falei, eu quero. Ela falou, olha, eu vou pagar um médico para você. E me encaminhou para o psiquiatra. Cheguei lá, eu abri o jogo para ele, falei tudo que eu estava passando. Ele falou, rapaz, nós vamos te tratar. E ele me deu alguns remédios. E depois de um tempo ele identificou que eu tinha transtorno de humor, transtorno bipolar. E realmente o diagnóstico dele foi muito preciso. E tal. Eu tinha também momentos de depressão, momentos de euforia. Só que chegou um momento que eu não comecei nem mais suportar aquela situação. E aí eu lembro que eu tocava numa banda, né? E eu pedi para sair dessa banda. Né? Eu era professor numa escola e do nada não fui mais dar aula. Né? Fiquei sem dinheiro. Eu fiquei simplesmente dando aula particular e cuidando de um projeto, né? Do qual eu era maestro. Do qual eu fui maestro. E eu perguntava, poxa vida, né? Mas eu tenho conhecimento, eu tenho uma faculdade, né? O que será que acontece comigo? E aí busquei ajuda terapêutica, muitos cursos de constelação. Até que um dia eu tive muita sorte de encontrar um terapeuta que me ajudou. E aí eu me abri para o seguinte entendimento. Todos nós, antes de nascer, né, antes de sermos concebidos, nós passamos por um processo. Né? Então, imagine que você é uma poeira cósmica. Tá? E você está aí no universo. E você talvez tenha um desejo de ter uma experiência aqui na Terra. Tá? Presta atenção. Aí, você precisa de um lugar para você viver. Tá? Presta atenção que esse entendimento foi o que me tirou do sofrimento. Por quê? Porque eu tinha religião, espiritualidade e tinha conhecimento. Então o que é que faltava para o Diego? Conexão. E essa metáfora me ajudou a entender muita coisa. Se você é poeira cósmica, você precisa de um lugar para você morar, caso você queira experienciar a vida na Terra. Então, eu precisei entender que eu escolhi um planeta para ficar, planeta Terra. Decidi morar no Brasil e nascer na cidade de Toledo, no Paraná, no ano de 1984. Tá? Então, eu já ganhei do universo uma casa, que é o planeta Terra. Tá certo? Então eu tenho onde ficar, eu tenho um planeta para morar. Né? É claro que para eu me movimentar, eu preciso de um corpo físico. Onde se compra um corpo físico? Você não consegue. Você vai precisar do quê para ter um corpo físico? Vamos lá? Um pai e uma mãe. E sim, eu tenho um pai e uma mãe, o Ayrton e a Idelma. Tá? E através dos meus pais eu ganhei esse corpo físico que é perfeito. Tá? Então, ganhei uma casa para morar, planeta, ganhei um pai e uma mãe. Só que quando eu nasci, os meus pais olharam para mim e perceberam que eu precisava receber algo a mais, que eu era um ser único. Então eles me batizaram de Diego. Né? Como tinham muitos outros Diegos, eles resolveram colocar Diego Fernandes Balieiro. Tá? O Fernandes Balieiro vem dos meus ancestrais, como vocês vêm acompanhando na série Sistêmica Minha História. E aí, então eu recebi, né, uma casa para morar, um planeta, né? Recebi os meus pais aqui e recebi também um nome e um sobrenome. Diego Fernandes Balieiro. Então, se eu recebi tudo isso, o que é que ainda falta na vida do Diego? Mas o Diego tem tudo, ele tem uma faculdade, ele tem um projeto, nossa, ele é tão talentoso, ele é violeiro, ele é formado, ele tem namorado. O que falta para esse camarada? Eu falei, caramba, eu acho que eu vou me matar, porque eu devo ter um problema mental. Eu tinha algumas confusões mentais, que a maioria das pessoas tem, e depois de muito estudo eu fui desemaranhando, até que eu me tornei um terapeuta. Mas como é que foi esse processo? Foi
aonde eu comecei a olhar para a minha história. E aí eu passei a entender que esses 3 movimentos espirituais, ter um planeta, pai e mãe e um sobrenome, com o tempo você precisa fazer as pazes com esses 3 portais. Como é que eu posso fazer as pazes com o planeta Terra? Muito simples. Equilíbrio, o dar e o receber. Se eu recebi um planeta, eu preciso dar algo em troca, tá? Se eu recebi o meu pai e minha mãe, eu preciso honrar esse pai e essa mãe. Se eu tenho sobrenome, eu preciso honrar o meu sobrenome, tá? E como é que a gente honra cada um deles, tá? O planeta Terra tendo uma casa própria, um lugar fixo. Os pais tendo uma profissão, estudando, sendo um profissional. E os seus ancestrais se relacionando com alguém, tá? Falei, poxa, mas então o que está faltando? Aí eu descobri. Quando eu investiguei a história dos meus pais, eu percebi que minha mãe, quando saiu de casa, saiu só com a roupa do corpo. Não que os meus avós falharam, jamais. Porém, faltou uma bênção. Então minha mãe saiu de casa sem essa bênção, tá? E ao sair de casa sem essa bênção, ela encontrou meu pai, que quando saiu de casa também saiu faltando uma bênção. Eu lembro quando meu avô faleceu, a família do meu pai pagava aluguel, não tinha uma casa própria, né? Então, esses destinos se encontraram e nasceu o Diego, né? E é claro que por alguma circunstância, a nossa família também não conseguiu ter uma casa própria. Então é como se eu tivesse devendo para o mundo espiritual uma casa própria. E quando eu fui para a vida, ser maestro, ser músico, tocar, cantar, fazer uma faculdade, é como se a vida olhasse para mim e falasse, cara, você precisa antes de ganhar dinheiro e fazer sucesso? Cadê o sucesso dos teus pais? E aí fez muito sentido porque que eu me senti um peso na vida dos meus pais. Porque quando os meus pais tiveram eu como filho, eles não ganharam nada em troca. E aí através da constelação eu fiz um movimento em direção a ter uma casa. E dentro de 1 ano, nós pagávamos aluguel em uma casa, nós conseguimos se desconectar dessa casa e ter uma casa um pouco melhor para morar. A partir desse momento foi onde eu dei minha primeira palestra e me tornei palestrante. Por quê? Porque eu descobri que primeiro os nossos pais, depois o nosso sucesso. Então quando falta completar um desses portais, a pessoa sofre e ela não entende o porquê. Depois que nós viemos morar na nova casa, né? Que foi um presente do universo, eu decidi, senti no meu coração, de escrever uma carta agradecendo ao antigo dono da antiga casa. Deixei lá na caixinha de correio. Obrigado pelo tempo que nós vivemos aqui. Eu me formei, minha irmã se tornou mestre e todas aquelas coisas. Eu consegui comprar minha primeira moto, enfim. E aí um dia eu voltei naquela casa para pegar alguns documentos que eu não tinha transferido em um documento do meu carro aqui para a nova casa. E aí o que aconteceu? Esse dono olhou para mim e falou, rapaz, eu vi sua carta. Você agradeceu, você é uma pessoa grata. E ele começou a falar, nossa, tem muita gente que não é grata, a minha nora não é grata. Ele falou, eu vou te contar uma coisa. Teve um dia que o seu pai não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E o que era pior, vocês não tinham dinheiro nem para comer. Além de eu não cobrar o aluguel, eu emprestei o dinheiro para a família de vocês. Ou seja, a gente correu o risco de ficar sem onde morar, de ser despejado. Naquele momento eu agradeci ele, voltei para casa e comecei a chorar. Percebe? Foi uma constelação. Hoje eu sou muito grato pela oportunidade que o universo está me dando de ser um terapeuta e gravar essa minissérie para você. Tá? Então eu espero que essa história tenha tocado seu coração e tenha proporcionado talvez alguma cura aí dentro de você. Tá? Espero ter contribuído. Um grande abraço, fique bem e até a próxima aula.